Fala pessoal, tudo bem com vocês? O salário de Cavani oferecido pelo Corinthians e o que tem de verdade de Luizito Soares no timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, o mercado da bola não movimenta só a nossa imprensa aqui, os nossos torcedores. Ela movimenta o mercado da bola e também a imprensa internacional. A imprensa especializada envolvidas nos clubes, né, que estão em negociação com alguns clubes brasileiros. Especialmente quando a gente fala de dois jogadores no nível de Cavani e Soares. O torcedor do Corinthians está naquele dilema, né? Será que eu acredito? Não quero me iludir, mas ao mesmo tempo, puxa vida, será? Isso deve ser um sonho. O Corinthians realmente está atrás de Cavani e Soares? Pois bem, o Mundo Deportivo e o jornal AS da Espanha, que acompanham muito o mercado da bola, especialmente os clubes espanhóis, e aí a gente está falando de Barcelona e Atlético de Madrid, eles têm noticiado frequentemente a possibilidade desses jogadores, né, do Cavani chegar ao Barcelona e do Soares sair do Atlético de Madrid. Nos dois casos, o Corinthians é citado e aparece como um possível, digamos, investidor, né, como um possível contratante desses dois jogadores. No caso do Cavani, o Corinthians melaria a contratação pelo Barcelona, que na verdade se volta mais para o Ferran Torres, o uruguaio do Manchester City de 21 anos, em que o Barcelona estaria disposto a pagar, já está praticamente certo inclusive, né, mais de 50 milhões de euros por ele, e aí realmente, como a gente sabe que o Barcelona está numa dificuldade financeira, não deve aumentar a capacidade dos seus investimentos tanto assim. Então o Cavani era uma opção, era uma possibilidade, o próprio Cavani gostaria de jogar no Barcelona, mas tem essa dificuldade. E também o perfil do Barcelona é investir em jogadores mais jovens, né? Então, até por conta disso, o Cavani teria dito ao staff do Corinthians que ele só decidiria em janeiro, que é quando o Barcelona vai também resolver as suas contratações na janela de janeiro, é quando o Manchester United, por exemplo, que teria pedido ao Cavani para esperar até janeiro para saber se vai ficar com ele ou não, a tendência é que não, ele tem contrato até a metade do ano que vem. Então, janeiro, nos próximos dias aí, o Cavani deve responder ao Corinthians se ele aceita a proposta ou não. E aí o meu amigo Samir Carvalho publicou, inclusive no seu canal aqui no Café do Setorista, a oferta feita pelo Corinthians. E realmente foi impressionante, porque a gente tinha visto já alguns jornais espanhóis também, como o próprio Mundo Deportivo, ter dito que a proposta do Corinthians era superior à do Barcelona. E eu até falei para vocês, expliquei aqui num vídeo, que isso se referia a tempo de contrato, que o Barcelona tinha oferecido um salário interessante de 3 milhões a 3 milhões e meio, tendo bonificações e tudo mais, por 1 ano e meio de contrato. Cavani faz 35 anos em 2022. E o Corinthians teria oferecido pelo menos 2 anos de contrato. Pelo menos 2 anos de contrato. E a informação do Samir é que nesses 2 anos de contrato, a informação dele é de 2 anos de contrato, seriam 3 milhões de euros. Isso dá um montante de quase 40 milhões de reais nessas 2 temporadas, pagando uma média mensal de 1 milhão e 600 mil. É um salário acima dos padrões brasileiros? Mas é um salário, digamos, compatível com o tamanho do Cavani, você contando, obviamente, com algum investidor para poder fazer esse investimento. Obviamente com algum parceiro e também com algum retorno, com alguma contrapartida no marketing para você poder explorar a imagem desse grande atacante do futebol mundial. Essa seria a proposta do Corinthians para Cavani, 1 milhão e 600 mil reais. Altíssima para os níveis brasileiros, baixa para os padrões europeus. E para mim essa é a grande chave da questão. O Cavani, me parece, conseguiria um salário maior em algum outro clube da Europa. A questão é saber se ele vai ter proposta. O Cavani faz 35 anos agora em 2022 e, obviamente, ele vai ainda tentar um último grande contrato, mas alguém oferecerá um contrato maior do que 1 ano, 1 ano e meio ou 2 temporadas? Alguém oferecerá isso para ele? Se não oferecer, existe, e isso é fato, a vontade dele jogar no Brasil, de disputar uma Libertadores, ficar próximo da família, tudo isso é fato. Tendo essa proposta na mão, aí sim o Corinthians pode contar com o Edinson Cavani.
Então, assim, a possibilidade existe, gente. A gente não está falando de sonho, a gente está falando de um contato que foi feito, que virou uma consulta, que virou uma conversa, que virou uma proposta, que virou uma oferta, e que agora ele provavelmente não vai ficar no Manchester, em que o Barcelona está se voltando para outros nomes e que ele vai ter a proposta do Corinthians na mão. A proposta do Corinthians na mesa. Então é óbvio que quando ele responder em janeiro, ele vai responder sobre a proposta que já foi feita, em termos de valores e tempo de contrato. Tudo isso, com exceção dos valores, estão nesses jornais internacionais destacando a agressividade do Corinthians no mercado da bola para tentar contratar um 9 de peso para a disputa da Libertadores, fala muito dos últimos contratados, do trabalho do Silvinho pressionado, de que o Corinthians depois da vaga na fase de grupos agora vai buscar um título e tudo mais. E aí vem o nome do Luizito Soares. Cara, o nome do Luizito Soares, na verdade, é bom a gente explicar. Ele está tanto no AS quanto no Mundo Deportivo, mas por conta de informações veiculadas no UOL. Então, assim, a imprensa brasileira noticia e repercute lá também. E aí a gente fica com a impressão de que isso vem da imprensa internacional. Não, veio da imprensa brasileira. O UOL que revelou que o Corinthians fez uma consulta ao Luizito Soares e que o staff do jogador não respondeu. O que é uma consulta? É o que foi feito de forma embrionária, de forma inicial com o Cavani. Só que a conversa seguiu. Houve interesse. Peraí, vamos ouvir o que você tem a dizer, ok, Corinthians, grande massa, um clube grande, vai disputar Libertadores, vamos tentar entender o que está acontecendo e tudo mais. Houve uma abertura. Pela informação do UOL, o staff do Soares não deu essa abertura, mas o Corinthians consultou e teria no Soares um plano B. Veja que fase, hein? Um plano B, caso não fechasse com o Cavani. Mas é muito difícil, até porque esses mesmos jornais, eles colocam o Inter Miami como um interessado agora para o Soares disputar a Major League Soccer nos Estados Unidos. O Inter Miami é o clube de David Beckham. Antes dele fechar com o Atlético de Madrid, o Inter Miami procurou o Soares. Ele optou por permanecer na Europa e jogar no Atlético de Madrid. Não é que não está sendo muito aproveitado, não tem tido a mesma fase, obviamente, lá nos Colchoneiros. Tem contrato também até metade do ano que vem, não deve permanecer e o Luizito faz 35 anos agora em janeiro. Também é um jogador mais veterano. Então o que tem de verdade do Luizito é uma mera consulta, um mero interesse, um mero sonho realmente de contar com um atacante caso ele queira jogar no Brasil. O que vai acontecer? Se ele queria jogar a Liga Norte-Americana também, era um desejo dele. Então se ele fechar com o Inter Miami, beleza. Se ele não fechar com o Inter Miami, ele vai perceber que ele tem uma proposta de um clube brasileiro. E aí ele vai ver qual a situação e tudo mais, e aí a coisa vai avançar. Mas a tendência é que ele feche com o Inter Miami, pelo menos pelas informações da imprensa internacional. Então o Corinthians só está cercando mais um 9 de peso, até mesmo para se posicionar no mercado. Quando o Corinthians for buscar um centroavante, eu imagino que pelas notícias, pela repercussão, vai chegar nos ouvidos de quem quer que seja, de que o Corinthians está pensando grande. O Corinthians está disposto a fazer uma enorme oferta por um grande atacante. Não está pensando baixo e eu duvido muito, porque sempre vai rolar aquela suspeita do torcedor e até dos rivais de que, poxa vida, o Corinthians está sonhando com Cavani e Soares e vai contratar o fulaninho. Eu duvido muito. Eu acho que se o Corinthians está nesse nível de intenção de compra, é porque vai vir um atacante desse nível. A coisa ela está caminhando para um destino muito, muito grande em termos de uma contratação de peso, de um 9 de nível, de um cara que venha para resolver os problemas do time. Então, a proposta foi feita ao Cavani e nos próximos dias a gente vai ter a resposta disso, e ao Soares é apenas um monitoramento, né? Apenas uma sondada no mercado. E faz parte. Se o cara está saindo do clube dele, quem sabe ele não queira jogar no Brasil, aquela coisa toda, então a gente vai ter que aguardar. E não vindo nenhum dos dois, a tendência é que venha um nome forte por aí. O Diego Costa tem uma multa, né? De um contrato que ele precisa cumprir com o Atlético, ele quer o valor na integralidade que ele tem a receber, o Corinthians descartou isso, surgiu uma informação de que o Corinthians fosse colocar a porcentagem de jogadores e tudo mais, o Duílio descartou isso também, então acho bem difícil fechar o Diego Costa,
que também é um nome de peso, vamos combinar, no cenário internacional, mas eu acho que Cavani e Suárez ainda estão um pouco acima deles, né? Mas é óbvio que uma negociação desse porte, ela é difícil, ela é complicada, ela demora, os dirigentes negam, o vazamento ele é confuso, às vezes vem um valor aqui, vem um valor ali, tudo dentro do normal, quando você fala de um jogador desse nível, de uma contratação desse porte. Então, o que a gente pode dizer é que a negociação existe, a tentativa existe. Se vai se concretizar, a gente vai ter que esperar para saber. Tá bom? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!